Eu converso então com o Alberto Santini Filho e estou agora aqui com a Vanessa Bernardi. Tudo bom? Tudo bom, Mônica? Boa noite, telespectadores. Então, me conta um pouquinho, Vanessa, o que levou você a procurar, o que você sentia? Então, na verdade, o que me levou a procurar, eu sentia muitos tremores, e assim, estava numa situação de taquicardia toda hora, então, assim, pensamentos ruins me passavam pela cabeça. E assim, o pânico me atingiu de uma tal forma que eu não tinha mais controle sobre o meu próprio físico, né? Mas você já tinha ido procurar algum psiquiatra? Você Já fui procurar um psiquiatra, inclusive ele me deu uma medicação tarja preta e eu não me adaptei, porque eu ficava muito letárgica, então assim, não conseguia desenvolver o meu trabalho, né? Uhum. E assim, realmente eu vi uma entrevista dele, né? E fui procurar. E assim, adorei por ouvir um relato também de um paciente, né? E aí, você disse que você tinha o quê? Taquicardia? O que mais você sentia? Taquicardia, sudorese, sensação de morte iminente, vou morrer. Então, aquela coisa assim que me consumia mesmo o corpo e a alma, né? Uma coisa bem difícil, né, de lidar. Então, você não tem controle do seu próprio físico e a sua própria situação. E quanto tempo você sentia esse tipo de sintoma? Eu senti esse sintoma fazia 5 anos eu tinha, mas assim, eram crises que me davam. Meu Deus. E assim, eu nunca ia procurar, sabe? Uma coisa assim, e até que eu fui no psiquiatra, só que eu não me adaptei à medicação. Mas me diga uma coisa, você passou alguma situação muito difícil? Então, alguns psiquiatras falavam isso deve ser da infância, então, né, através da anamnese, mas assim, nada que eu relate uma situação muito difícil, né? Então, eu sempre fui uma pessoa mais equilibrada. Alguma né? coisa bioquímica mesmo. Alguma coisa química mesmo no organismo, né? Sei, mas você chegou a ter alguma sensação muito ruim de ter que passar muito mal, ter que procurar o hospital? Uma vez eu estava em casa sozinha, não tinha ninguém. Eu tive que ligar para a ambulância vir me resgatar, porque assim eu estava muito mal, uma sensação de desmaio e sozinha, né? Então tive que ligar, fui até o pronto-socorro e lá eles me deram uma medicação calmante, né? Fizeram eletro, fiz vários exames e nada. Não, absolutamente nada comprovou nesses exames o que eu teria. Então, esse médico desse pronto-socorro falou, eu acho que você tem síndrome do pânico. É porque isso que eu acho que é o mais desesperador, não é, Alberto? A pessoa vai ao médico, vai ao pronto-socorro e não dá nada. Eu, na minha época, eu larguei carro no meio da Radial Leste. Eu parei o carro, não é que eu saí andando, é desesperado, cinematográfica a cena. E fui parar no hospital também, cheguei lá, calmante. Mas eu quero deixar claro, assim, porque todas as técnicas são boas, tá? Psiquiatria. Claro, eu atendo muita gente com síndrome do pânico e que também fica bem. É que às vezes tem que achar o quê? Não é só o sintoma, às vezes tem que tentar achar a origem desse problema. Porque na psicologia, você se usa de um método que você faz a pessoa se entender através da situação. Sim, e a pessoa fica bem. A pessoa fica bem, mas assim, tem que trabalhar. Mas assim, você trabalha com a parte química. Então exatamente. Isso ajuda. Por isso que eu também encaminho para você, porque você lida a parte química e eu trabalho as causas dos sintomas. Eu, quando comecei, por exemplo, o tratamento, para mim, na época que eu tive, foi o que mudou. Eu era advogado da Ernst Young, não é que eu não era nada. Eu sou filho de um advogado, de minha irmã, que eu já desembargadora, na época era juíza. E eu já estava numa multinacional como supervisor de área. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui porque, na verdade, eu falo que eu morri e nasci de novo. E a Vanessa, você trabalha no que, Vanessa? Eu sou enfermeira. E você trabalho na Home Life. E assim, hoje eu tenho outra vida com a ortomolecular. A orto mudou realmente a minha vida. Porque assim, ela me equilibrou tanto emocionalmente, que é o principal, o físico e o metabólico também. E você aprende a ter qualidade de vida também na orto, né? Isso que é muito bom. E o tratamento dela foi super, assim, eu olhando como terapeuta, era simples. Que por mais que, é isso que eu quero que as pessoas entendam, que às vezes as pessoas falam, estou há anos com uma situação de sintomas profundos. Só que é o seguinte, às vezes basta um segundo para mudar a vida da gente. E eu faço a comparação do carro, que às vezes tem carro que chega de guincho e não precisa de muita peça. E tem outros que chegam andando e tem que trocar o motor inteiro. Então as pessoas não têm que se apegar muito àquele... Estou há anos assim. Em primeiro lugar, você vem tentando tratamento. Às vezes você não achou aquele que bateu diretamente com você. Ou até não se associou com outra técnica que fizesse ele ter resultado. Eu, na época, tomava Anafranil, que era um produto que ele me ajudou. Eu tomei Lexotan, Lorax, Rivotril, Anafranil. É ruim?
Não é ruim, só que eu tava há anos assim. Porque dia uma técnica me ajudou a sair disso. Eu tava perguntando para ela, assim, porque você trabalhando com isso, isso aí, você já trabalhava com isso na Já, eu época, estava cursando, né, a faculdade. E atrapalhou bastante, Atrapalhou né? bastante os meus estágios, né? Porque, assim, você tem que, né, você tem que ficar ciente, você tem que estar sã, né, para atender um paciente. E como que você vai ter essa reação, né, começar a ter tremor, tudo isso, sendo que você precisa, o outro precisa de você, né? Claro. Porque a enfermagem é o cuidado, né? As situações, elas podem ser conscientes ou não, porque às vezes eu sei porque eu estou passando por isso, porque eu vivi um momento de um choque emocional, um trauma emocional, perdi dinheiro, separei da família, ou então às vezes a pessoa não sabe, mas não é que ela não sabe, são tantas, desde quando a gente vive, de quando nasceu até hoje, quantas situações de informações nós recebemos no nosso dia a dia, que eu falo que caiu o avião do Eduardo Campos, foi o tsunami, foi o caso Isabela, são tudo coisas que vão passando, mas vão deixando marcas. São marcas que entram pela nossa memória, pelos nossos sentimentos, instalam no nosso aparelho, que é o nosso corpo, e criam um registro na memória celular. É como se fosse um vírus de um computador. Então nós temos que fazer o quê? Às vezes usar um antivírus para isso, para que a pessoa produza uma limpeza. Mas eu preciso perguntar para ela mais uma coisa. Por exemplo, há quanto tempo você fez o tratamento ortomolecular? Eu fiz em 2010 o tratamento da ortomolecular. Tá, então na verdade já faz 5 anos. 5 e de anos. lá para cá, você não teve mais crise? Não tive mais crise nenhuma, estou ótima. Graças, né? Eu falo graças a Deus e graças ao Dr. Alberto também, né? E de vez em quando, cada 2, 3 anos, ela chegou a fazer algumas manutenções. Eu faço, porque só assim, por manutenção mesmo. A gente que teve pânico, então a gente tem esse medo de voltar à crise, né? Mas assim, eu faço só por manutenção mesmo, mas hoje em dia eu estou me sentindo ótima. De vez em quando, é importante. Isso varia, porque assim, um tratamento para... Eu normalmente refaço uma avaliação no mínimo 2 anos depois. Só que eu já vi pessoas chegarem mais de 10 anos depois e não precisar de nada. Aí varia muito de metabolismo de cada um, mas eu acho que é interessante limpar a piscina não só uma vez. De vez em quando dar uma olhadinha para não deixar acumular aquela sujeira. E a vida continua. Ela vai continuar trazendo informações para nós que nós temos que estar fortalecidos exatamente para enfrentar esses momentos. Muito obrigada, obrigada, viu? Muito Mônica, obrigada. Obrigada. Vamos para um rápido intervalo. Não saia daí. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos.